Olá, telespectador. Este é o Ministério Essência Cristã e eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo, trazendo mensagens da Palavra de Deus para o seu coração. Peço a sua inscrição, peço que ative os sininhos, partilhe com seus amigos e teça comentários após a exibição do vídeo. Gostaria de fazer uma pergunta. Será que é possível termos certeza da nossa salvação? Será que eu posso ter certeza de que vou para o céu? Está escrito assim em 1 João, capítulo de número 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. João diz, eu escrevo estas coisas para que vocês saibam que têm a vida eterna. Ele não diz que terão a vida eterna. E também não diz que tiveram a vida eterna. Mas ele coloca no presente do indicativo, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Para quem João está escrevendo? Ele está escrevendo para os chamados filhinhos. Quem são estes filhinhos? São os crentes, os que creram em Jesus Cristo, que passaram a compor a igreja de Jesus nos lugares onde ele pastoreava. E João, o apóstolo, pastoreou, no final de sua carreira, as chamadas 7 igrejas da Ásia Menor, cujas cartas enviadas por Jesus no livro de Apocalipse estão ali bem registradas. E ele era o representante, o pastor destas igrejas. A estes irmãos em Cristo que congregavam na Ásia Menor e para todos os crentes de todas as épocas e para mim e para você, ele diz o seguinte, eu escrevi esta carta, eu escrevi esse texto para que vocês saibam que têm a vida eterna, vocês que creram em o nome do Filho de Deus. Ele diz que a fé salva a pessoa. Fé no nome de Jesus Cristo. E o que é que isto faz diferença na nossa vida? Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo é o unigênito do Pai. Deus existe em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Ele esteve presente no início da criação. Quando Deus criou o mundo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e a voz de Deus, o Verbo de Deus, dizia, haja luz. E em João capítulo 1 diz que o Verbo de Deus era o próprio Senhor Jesus que se fez carne. Logo, crer no nome do Filho de Deus é crer em Deus que mandou Jesus, o seu Filho, para ser o nosso Salvador. Então, quem crê no nome de Jesus, crê também na obra que ele realizou na cruz do Calvário. E que obra foi esta? A obra de pagar o preço pelo nosso pecado. Eu e você estamos perdidos com os nossos pecados. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. E em Romanos 3, 23 está escrito, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. No entanto, Deus nos amou de tal maneira que mandou o seu Filho Jesus Cristo para ser o pagador da nossa dívida. É como se nós tivéssemos uma dívida com Deus de um montante que jamais seria pago, nem que vivêssemos a eternidade não teríamos como pagar. Então Jesus vem, ele tem a condição de pagar e ele vai até a cruz e efetua o pagamento na cruz do Calvário. E ele chega para nós e diz assim, eu paguei a sua conta, você quer? Eu posso dizer não quero e continuo com a minha dívida, e com a minha dívida eu irei para a cadeia eterna, eu irei para o inferno. Mas se eu disser assim, eu aceito que o Senhor tenha pago a dívida no meu lugar, então ele quita a minha dívida e me deixa com a ficha limpa para entrar no céu. Ele me justifica.
Isso é crer no nome de Jesus Cristo. Não é apenas dizer Deus é amor, Jesus é paz. Isso tudo é muito bonito, mas a verdade é Jesus Cristo é o que o seu nome diz que ele é. E o que significa o nome Jesus? Significa Deus Salvador. Deus que salva. Jesus Cristo é o Deus Salvador, que vem até o nosso coração, nos convence através do Espírito Santo, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos faz chegarmos ao arrependimento dos nossos pecados, desperta em nós a fé no seu nome e quando cremos, ele efetua em nós a transformação, ele nos faz nascermos de novo, ele nos transforma em novas criaturas. Então João diz o seguinte, que estas coisas eu vos escrevi a vocês que creram, a vocês que receberam Jesus no seu coração, a vocês que entregaram a sua vida para Cristo, eu vos escrevi para que vocês saibam que têm a vida eterna. Você não tem a vida eterna porque a mereceu. Então nunca você irá merecer mais ou menos, ou se tem ou não se tem. A salvação não vem de obras. A salvação, e eu aprendi isso nas minhas tradições, que eu deveria fazer boas obras para poder ir para o céu. Mas eu jamais faria um número ideal de boas obras que me levasse até o céu, porque sou pecador. Logo, boas obras não salvam. Dar dinheiro para a igreja, dar dinheiro para missionários, dar dinheiro em nome da fé também nos salva. Primeiro que Deus não precisa do nosso dinheiro. O dinheiro nós que precisamos para realizar a obra de Deus. E é bíblico que nós devemos ofertar e dizimar, mas isto não salva. O que salva a nossa vida é reconhecermos que não temos como nos salvar e que Jesus Cristo é este caminho, é a verdade, é a vida e que somente Ele pode nos levar ao Pai. Quando nós confiamos em Jesus, quando nós cremos em Jesus, Ele então abre o nosso coração, nos faz, transforma o nosso entendimento e nos dá uma nova vida, um novo coração. É como um grão de feijão. Lembram na escola, quando a professora mandava levar uma tampinha de lata de margarina e um pouquinho de algodão e uns 3 ou 5 grãos de feijão? Nós os levávamos e regávamos aquele algodão e colocávamos os grãos de feijão em cima deles. Daqui 3 dias, aqueles grãos eclodiam, eles nasciam, o grãozinho ficava murcho lá embaixo e crescia uma plantinha. Aquela plantinha era o pé do feijão. Houve uma metamorfose. Aquele pé de feijão jamais poderia mudar de novo e voltar a ser feijão, porque ele já metamorfoseou-se, ele mudou de natureza, ele mudou a sua composição, ele é outro. Assim também, quando você crê em Jesus e fixa o seu coração em Cristo, você é uma nova criatura, você não volta atrás, você não muda. O que você é agora, você é de fato. Por isso que é uma nova vida. Tudo muda. O pensamento muda, o coração muda, as práticas mudam, você se torna uma nova criatura. Então, esta salvação não se perde. Esta salvação é para sempre. E se eu viver na prática do pecado? Se eu viver na prática do pecado é porque eu não fui salvo. E se eu escorregar numa tentação ou fizer algo que não é do agrado de Deus? Aí entra a palavra: filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se pecarmos, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. O crente só peca por escorregão. E este escorregão tem que ser uma exceção. Eu caí, eu me arrependo e eu mudo de vida. Porque se eu continuar a cair nos mesmos erros, eu estou demonstrando que não houve arrependimento, não houve mudança de vida. Mas se eu creio no nome de Jesus, se Ele é o meu Salvador, se Ele é a razão da minha vida, eu posso ter absoluta certeza de que eu tenho a vida eterna. Se eu fechar os meus olhos para este mundo e eu partir para a morte, eu irei ao encontro do Senhor Jesus Cristo.
Ele me acolherá como acolheu o ladrão que morria ao lado dele na cruz do Calvário e que havia se arrependido e dissera: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Se você morrer sendo um crente em Jesus, crendo em Jesus, no seu sacrifício, quando você fechar os seus olhos, hoje mesmo, você estará com Jesus Cristo no paraíso, na presença de Deus. Tendes a vida eterna. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Oremos. Ó Deus, obrigado. Obrigado porque nós podemos ter certeza da nossa salvação. Esta certeza não vem de nós mesmos, ela é dom do Senhor. Ela não vem das nossas obras para que ninguém se glorie. Ela vem do nome de Jesus que salva, que liberta e que transforma. Fortalece a quem me ouve hoje, Senhor, e se alguém não tem ainda Jesus como seu único e suficiente Salvador, que hoje seja o dia da sua salvação. Eu oro em nome dele, de Jesus Cristo. Amém. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o canal Ministério Essência Cristã. Aqui estou eu para trazer a mensagem da Palavra de Deus, levando até você a Bíblia Sagrada, ela que é a base da nossa fé. Você se inscreva em nosso canal, será muito bem recebido e teremos muito prazer de ter você aqui como associado. E considere ser um dos mantenedores do nosso canal. Aqui está o nosso Pix e através dele você pode dizer: quero que este canal prossiga o seu trabalho e quero ter parte nele. E será muito importante. Preste atenção nas sugestões que estão em volta para outros vídeos e muito obrigado pela sua preciosa atenção. Deus lhe abençoe. Amém.